Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O meu nome é Kevin. Como você está hoje? Neste vídeo quero falar contigo sobre um tema que o Senhor pôs em meu coração. A nossa identidade em Cristo. A nossa identidade revelada na Bíblia Sagrada. É muito importante que, além de nós conhecermos ao Senhor Deus, nós também conheçamos a nós mesmos. Saibamos no que nós somos e quais propósitos nós temos. Isso influenciará também a nossa maneira de viver, de se relacionar, de agir. A Bíblia, ela tem a resposta para essa pergunta. Quem sou eu? Ela responde o que nós somos e também o que nós nos tornamos quando recebemos o Senhor Jesus. Se você está interessado nessa mensagem, peço que você assista ela até o fim, porque ela te edificará e fará com que você conheça bem a você mesmo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, está escrito: E disse o Senhor Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui já está revelando que nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E que, portanto, um de nossos propósitos é refletir o caráter de nosso Criador. Nosso Criador é santo. E que, portanto, nós temos que ser separados da corrupção do pecado. Este é o significado da palavra santo. Ela fica santidade, ela fica separado. E separado do quê? Separado da corrupção do pecado. Separado da sujeira, da transgressão da lei divina. E no capítulo 2, versículo 18, está escrito: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aqui está querendo revelar algo a mais também. A mulher, além dela ter o mesmo propósito que o homem de ser a imagem e semelhança de Deus, ela tem um propósito a mais em específico. Ser a companheira e a ajudadora de seu marido. E nós também temos que buscar ter características semelhantes do Senhor. Algumas nós já temos. Por exemplo, os homens, eles são normalmente altos e fortes, e as mulheres belas e sensíveis. Isso reflete 4 características do Senhor. O Senhor, ele é alto, ele é forte, ele é belo, ele é sensível. E algumas coisas a mais aqui também, nós temos que buscar ter características sobre a sua maneira de se relacionar, por exemplo, com as pessoas. A maneira como o Senhor ele relaciona com os pecadores, que é com graça, misericórdia e compaixão. A maneira como ele se relaciona com o seu povo, a maneira como ele se relaciona com seus filhos. Uma coisa que eu quero também aqui contar aqui. Em livro de Gênesis, Adão ele foi feito um obreiro, isso significa trabalhador. E ele também, Deus havia lhe dado autoridade sobre toda a terra e todo animal que havia no mundo. Adão ele era uma figura do Senhor. Ali estava representando duas características do Senhor. Quais eram? O Senhor ele é obreiro e ele também ele exerce domínio sobre tudo e todos. Ele exerce domínio sobre os céus, a terra e o mar. Ele exerce domínio sobre os anjos, sobre os demônios, sobre os homens e mulheres e sobre os animais. Falando mais sobre a nossa identidade, no dia em que nós recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas,
nós nos tornamos adoradores e servos de Deus. E nos tornamos também se- ah, e adoradores e servos de Deus e servos e irmãos de Cristo. A palavra adoração no hebraico significa prostração. Prostrar-se é dobrar os joelhos. Este é um grande ato de profunda reverência, um ato de grande exaltação, pois o adorador ele abaixa a si mesmo para exaltar muito o seu Deus. E a adoração, nossa adoração deve ser exclusiva para o Senhor. Se nós dermos a nossa adoração a qualquer outra pessoa, ou a- a um ser humano ou um animal, ou então um anjo, ou dependendo da pessoa, um demônio, ou então a falsas divindades, ou se tal pessoa adorar alguma coisa da criação, o tal terá cometido idolatria, e idolatria é pecado. Nossa oração deve ser exclusiva ao Deus único, ao Deus vivo e verdadeiro, o Senhor eu sou. Nós também somos filhos de Deus. E essa palavra filho significa semente. O Senhor, ele nos rega. Isso quer dizer que ele nos sustenta, tá? Ele nos alimenta. Ele cuida bem de nós e nos protege. E ele espera de nós bons frutos. E nós temos que dar ao nosso Pai Celestial bons frutos. E quais frutos ele espera de nós? Que nós demonstremos os frutos do Espírito Santo: o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a fidelidade e a mansidão e o domínio próprio. E também que nós pratiquemos boas obras. Se quiser saber o significado da palavra Deus, a palavra El se interpreta assim: dominador. Isso mostra que o Senhor ele exerce domínio sobre tudo e todos. E agora também, nós somos servos do Senhor Jesus. Servo quer dizer escravo, é o significado dessa palavra. E escravo significa uma pessoa que é propriedade de outra. Quando nós recebemos Cristo em nossas vidas, nos tornamos seus escravos. Nós somos agora a sua propriedade. E também nós temos algumas obrigações para com Ele. Trabalhar para Ele e obedecê-lo, reverenciá-lo, buscar saber a sua vontade e fazê-la. Talvez por causa do movimento antirracismo, talvez você tenha um pensamento negativo sobre escravo. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso aqui, não, sobre esse movimento e a história da escravidão no Brasil, ou outras escravidões. Ser escravo do Senhor Jesus, ser seu servo, é bom. Por quê? O Senhor, ele nos trata humanamente. Ele nos faz bem, cuida de nós, nos guarda, né? Ele nos honra, nos valoriza, né? Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher se nós queremos continuar sendo seus servos ou não. Contudo, se nós decidirmos nos desfazer essa aliança, não poderemos mais restaurá-la. Se alguém quiser desfazer seu compromisso com Cristo, tem que pensar muitíssimas vezes antes que é isso mesmo. Porque não há vida fora da presença de Deus. Se alguém não tem a Cristo, o tal não entrará no reino dos céus.
mas será lançado no fogo eterno por causa dos pecados que cometeu em sua vida. O Senhor, ele também, acho que ele essa parte, que ele nos valoriza. Ele também honra a nós. E ele deseja já ter um relacionamento íntimo conosco, não somente de servo para com, somente de senhor para com seu servo. Ele quer também ter um relacionamento de amigo conosco. E agora, um outro ponto que quero mencionar é que nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros do seu corpo, cada um de nós tem uma função a exercer. Uns têm uma função como de olhos, outra de pés, outra de mãos, outra de torso, ouvidos, nariz, enfim. Cada um de nós tem uma função na igreja. Nem todos foram chamados para serem pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e mestres. Alguns receberam outras funções. Receberam a função de operar milagres, curar, socorrer, governar, né? Falar e interpretar línguas. Bom, essa última aqui eu não estou certo, mas as outras sim, tem sobre as outras funções. E também, como dizer, cada membro ele tem a sua própria função a exercer. E se você quiser conhecer a sua, ore a Deus, peça que isso aqui ele te ilumine seus olhos, que ele revele para você qual é o seu papel no corpo. Cada membro ele é necessário para que haja um bom funcionamento na igreja. Se, por exemplo, um dedo de uma mão ou um braço fosse retirado, isso impactaria negativamente todo o corpo. Cada membro ele é importante, ele é necessário. Nós temos que conservar os nossos membros, cuidar bem deles e também nossos membros, não nossos, mas também do Senhor. E esses membros eles têm que exercer também as suas funções para que eles façam bem, para que eles beneficiem a igreja e também para que a palavra e para que eles edifiquem o corpo de Cristo. Nós somos também noiva do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus nos chamou para si e para o recebermos, Ele nos chamou para fazer uma aliança de casamento. E no nosso relacionamento com Ele, Ele é o homem e nós a mulher. Nós não somos literalmente uma mulher, mas estamos numa posição semelhante ao de uma mulher comprometida. Então, falando sobre nosso noivo, o Senhor Jesus, Ele nos ama muito e deseja ardentemente a nós e o nosso amor. Ele nos trata com boa vontade. Ele nos alimenta, sustenta, nos defende, nos valoriza. Tem consideração por nós. Ele nos honra. É leal para conosco. Ele nos na Bíblia Sagrada, ele nos deu promessas que são como os votos que noivos fazem no altar. Ele nos deu promessas e ele as cumpre até os dias de hoje, porque ele é fiel. O Senhor, ele supre as nossas necessidades e satisfaz os nossos desejos. Deus, não estou falando dos desejos sexuais, mas os desejos de nosso coração. E aqui também, na cultura judaica, eles têm ou tinham o costume de que quando o homem ele conseguia
a permissão dos pais para casar, ele se ausentava por algum tempo para preparar uma casa para ele e a sua noiva morarem. Foi o que Jesus fez. Ele subiu aos céus para nos preparar um lugar, e ele voltará para nos buscar. Ele está esperando chegar o dia e a hora em que ele levará para si a sua igreja, para ela viver junto a ele eternamente. E uma coisa que quero também dizer é que o divórcio não faz parte dos planos do Senhor Jesus para com a sua igreja. Yeah. Ele quer viver unido a ela para sempre e nunca se separar dela. Nós, como noiva de Cristo e futuramente sua esposa, tá? Temos que ser companheiros virtuosos e cooperadores sábios, para que sejamos uma coroa de glória para o nosso noivo, e também para que não destruamos a obra de Deus, mas a executemos bem e expandamos o seu reino e edifiquemos o seu povo, que somos nós e os nossos irmãos e irmãs na fé. E, além disso, temos que também tratar o Senhor com boa vontade, amá-lo, reverenciá-lo, nos submeter a Ele, honrá-lo, sermos leais para com o Senhor Jesus e também satisfazer os desejos dele. Outra vez eu estou dizendo, não os desejos sexuais, satisfazer os desejos do coração dele. E quanto a satisfazer os desejos sexuais, o marido e a esposa terrenos aqui, eles devem fazer isso um para com o outro. O marido para com a sua esposa, a esposa com o seu marido. Nosso relacionamento com Cristo, nós temos que satisfazer os desejos do coração dele, porque ele também ele faz isso conosco. Bom, aqui, um outro ponto sobre a nossa identidade, que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdócio real. A Bíblia está dizendo que nós somos sacerdotes do rei. Deus, ele é o nosso rei. O Senhor Jesus, ele é o nosso rei. Eles são um. Como a Bíblia diz, o Pai e o Filho, eles são um. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles trabalhavam com coisas sagradas. Eles tinham que purificar a si mesmos e se conservarem puros. Eles cuidavam do templo de Deus e de suas coisas e ofereciam sacrifícios a eles. Nós temos que fazer coisas semelhantes também. Como sacerdotes do Senhor, nós temos que nos purificar e nos conservar puros. E como nos purificarmos? Ouvindo a palavra do Senhor e praticando-a. E orando ao Senhor e também nos limparmos no sangue imaculado do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E além disso, nós temos também que cuidar do templo de Deus, que somos nós. O nosso corpo foi feito templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito, ele habita e repousa dentro de nós. Nós temos que nos cuidar. E também cuidar das coisas do Senhor. Nós temos que, por exemplo, cuidar do seu nome. E como fazer isso? Honrar o nome do Senhor e também defender a Ele. Cuidar de nossa família, que é o maior projeto de Deus depois do seu plano de salvação. E também cuidar da igreja, que é chamada de a casa de Deus. E também em cuidar da obra do Senhor. Temos que executar as suas obras e também nos dedicar a ela. A palavra obra, para quem não sabe, ela significa trabalho. E em certos contextos é ação. Mas nesse contexto aqui que eu estou falando com você é trabalho.
E nós temos também que oferecer sacrifícios a Deus. Eu não estou dizendo para você pegar um animal, tirar a vida dele para sacrificar ao Senhor. A palavra sacrifício significa aproximar-se. No Antigo Testamento, as pessoas elas ofereciam sacrifícios para aproximarem-se de Deus. Existia sacrifícios que não tinham derramamento de sangue, que esses eram para aproximar do Senhor, mas também tinha os que tinham derramamento de sangue, em que matavam-se animais e sacrificavam ao Senhor para perdão dos pecados e também para aproximar os homens do Senhor. Nós temos que oferecer sacrifício ao Senhor, mas não animais, mas oferecer coisas para que nos aproximemos dele. Segundo um exemplo de um site, como dar um presente para um amigo ou para achegar-se a ele. E os sacrifícios que nós temos a oferecer são as nossas orações, os nossos louvores, a nossa devoção e obediência a Deus. Esses aqui são alguns exemplos que eu quis dar a você hoje. Existem outros na Bíblia falando sobre a nossa identidade, e por isso eu te aconselho a ler a Bíblia Sagrada para você conhecer mais a Deus e a sua palavra. Por quê? Deus, ele diz a verdade, ele diz o que você é, e também você foi criado por ele e para ele. E por isso, se você quiser saber mais sobre a sua identidade, mais sobre o seu propósito, você tem que conhecer mais o seu Criador. Bom, e é isto. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você aperte no botão de gostei e deixe o seu comentário falando sobre o vídeo. Se teve alguma pergunta, alguma dúvida, pergunte aqui. E compartilhe essa mensagem para os seus amigos, para abençoá-los. Aperte no botão do sininho para receber a notificação de um vídeo novo. E peço que você assista os meus outros vídeos no YouTube, que creio te edificarão muito. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele quiser.